Justificado é ser declarado justo, embora eu não seja. Justificado é ser colocado no nível de Cristo Jesus. Graça e paz. Vou tratar de um tema que é muito importante para nossas vidas como igreja, para entendermos um pouco sobre a doutrina da salvação, e o tema em si é a aplicação da graça na vida do crente. E como base para esta reflexão, eu quero estar lendo Atos capítulo 9, versículos do 1 ao 22. Nos diz assim a palavra de Deus: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos até Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram até Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impôs-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejam cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos dos olhos, como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui para os levar preso aos principais sacerdotes? Versículo 22 diz: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus entre si, que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Meus amados, quando refletirmos sobre a conversão deste homem,
o homem que era perseguidor dos cristãos, o homem que era perseguidor do povo de Deus. Ficamos a pensar e a refletir que Deus ele pode operar nas pessoas, mesmo que estas sejam pessoas más, pessoas ruins, pessoas que perseguem o povo de Deus. E vemos aqui que o apóstolo Paulo ele ficou conhecido pelo zelo que ele tinha, que ele nutria pelo evangelho da graça e também pela fidelidade na transmissão da palavra de Deus. Mas antes da sua conversão, quem era Paulo? Paulo também era zeloso. Ele era zeloso pela religião judaica. A Bíblia diz que ele fazia parte de um grupo extremista, o qual nós conhecemos como os fariseus. Esse grupo era conhecido por serem zelosos pela aplicação da lei de Deus em meio ao povo judeu. Eles perseguiam qualquer doutrina que ia além da lei, ou que eles imaginavam que era contrário à lei de Deus. E aqui, meus amados, o próprio apóstolo Paulo, ele testemunha, dizendo o seguinte: quanto a mim, sou judeu nascido de Tarso, da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como vocês todos sois. Lá em Atos 22, 23, ele nos fala isso, ele testemunha sobre isto. Mas em Gálatas, ainda nos é dito uma palavra que é bem impactante, quando ele diz, em Gálatas capítulo 1, versículos 13 e 14: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Então vemos que Paulo ele perseguia a igreja do Senhor Jesus, ele perseguia os cristãos. Mas por que ele fazia isso, queridos irmãos? Porque ele era zeloso para com a sua religião. Ele era zeloso para com a lei de Deus. E ele vai ainda testemunhar de uma forma mais veemente ainda, lá em Atos, capítulo 26, versículo 5, dizendo: sabendo de mim, desde o princípio, se quisessem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, ele conclui dizendo: vivi fariseu. E embora Paulo, queridos irmãos, ele sendo mesmo zeloso pela lei de Deus, ele perseguisse a igreja de Cristo, Jesus ele teve piedade dele. Jesus o acolheu. Veja, meus amados, que o próprio Jesus Cristo testemunha a favor de Paulo, dizendo lá no capítulo 9, versículo 15: este é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido para quê? Para levar a minha palavra, para levar as boas novas. A graça de Cristo, meus amados, alcançou Saulo. A graça de Cristo alcançou aquele homem que antes era perseguidor de cristãos, era perseguidor de crentes. A graça o alcançou. Mas quando falamos sobre a graça, ficamos a nos perguntar: quais são os efeitos da graça na vida de uma pessoa? Quais são os efeitos da graça na vida do crente? Esse é o tema que eu trato nesta noite aqui. Primeiro, observamos que o primeiro efeito, há vários, mas eu quero falar apenas sobre 3. E o primeiro efeito da graça de Cristo na vida de uma pessoa é que a pessoa, quando ela é alcançada pela graça de Deus, ela agora é estimulada a mudar de direção. Ela é estimulada a mudar de vida. Perceba, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele era o maior perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele perseguia a igreja. Vimos em Gálatas capítulo 1, versículo 13, que ele fala que ele foi o maior perseguidor da igreja. Ele assolava a igreja, porque ele era zeloso pela religião a qual ele servia. Perceba, irmãos, que em Atos capítulo 8, versículo 3, também o capítulo 9, versículo de 1 a 2, fala que Paulo aterrorizava os crentes. Como? Com prisões, com torturas e até mesmo respirando morte, como nós vimos aqui no texto sagrado, no texto que nós lemos. E aqui, meus amados, observamos que quando Paulo teve um encontro com Cristo, quando Paulo ele se encontrou com Cristo, Jesus Cristo mudou a sua vida. Jesus Cristo mudou a vida do apóstolo Paulo até o dia da sua morte. Não foi apenas uma conversão momentânea. Não foi apenas uma conversão
que tem muitas vezes aquele conteúdo de ser apenas um convencimento, mas foi uma convenção para mudança de vida. Paulo ele mudou de vida e essa mudança não foi apenas por alguns instantes, alguns dias, alguns anos, mas foi até o fim da sua vida. Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido por amor a Cristo. A sua mente, meus amados, não era mais a mesma de antes, porque ele agora, meus amados, ele possuía a mente de Cristo. Paulo possuía a mente de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 16, diz assim, queridos. 1 Coríntios 2, 16, se você quiser acompanhar, diz assim. Diz assim, queridos. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Aí ele fala, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O que quer dizer isso, irmãos? Paulo agora pensa como Cristo pensava, ou como Cristo pensa. Paulo agora ele vai falar como Cristo falava. Paulo agora ele vai agir como Cristo agia. Esse é o primeiro efeito na vida de uma pessoa, irmãos. Quando ela é alcançada pela graça, ela passa a mudar de direção, ela muda de foco, ela muda de mente, ela é totalmente transformada pelo poder de Cristo. Meus amados, Paulo ele já foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Ele agora passa a instruir os cristãos que o Evangelho não repousa na sabedoria humana, mas em Cristo. Por mais que eu, como pastor, eu agora tente, de várias formas, tentar convencer quem ouve essas palavras, de que Jesus Cristo é o Senhor, e que esse convencimento por minha parte, seja apenas um convencimento teológico, convencimento reformado, convencimento acadêmico, meus amados, o Evangelho não repousa na sabedoria humana, mas repousa em Cristo. Paulo estava prestes, meus amados, a perseguir os cristãos. A intenção de Paulo era destruir a igreja em Damasco. Porém, quando ele foi alcançado pela graça de Cristo, ele mudou de atitude. Ele foi para Damasco, sim, mas não foi para destruir a igreja. Ele foi para se unir à igreja. Meus amados, o Evangelho é impactante. Quando nós somos transformados para mudar de vida e também para somar com a igreja e não para destruí-la. Nós somos chamados para edificar a igreja e não demoli-la. Nós somos chamados, irmãos, para unir-se à igreja e não dividir a igreja. Paulo, ele foi para se unir à igreja. Paulo foi, meus amados, para somar a igreja. É isso, meus amados, que o Evangelho da Graça ele faz na vida de uma pessoa. Ela passa a ser transformada, ela passa a mudar de vida, ela passa a mudar de direção, ao ponto de que a graça de Deus vai fazê-la com que ela some a igreja de Cristo. Meus queridos irmãos, observamos ainda que é impossível uma pessoa ela experimentar de forma verdadeira a conversão por Cristo e não ter uma mudança de vida. Então observa, se você de fato se entregou a Cristo, se você sentiu arder a palavra de Cristo em tua vida, então você é convocado a mudar de vida. Você é convocado a mudar de atitude como Paulo mudou. Paulo ia destruir a igreja, mas quando Cristo o converteu, ele agora não foi mais destruir a igreja, ele mudou a sua atitude. Ele agora vai, meus amados irmãos, se unir à igreja. O segundo efeito da graça de Deus na vida do crente, como nós podemos observar, é que quando a graça de Cristo alcança uma pessoa, ela passa a ser transformada. Ela passa a ter transformação, ela muda, a sua forma de pensar muda, a sua forma de falar muda, a sua forma de agir muda. Ela passa agora, meus amados irmãos, a amar mais, a perdoar mais. Então observe, se ela não amava, ela passa a amar, sem condições. Se ela era uma pessoa dura, uma pessoa que não tinha um coração perdoador, ela agora passa a perdoar. Ela passa a perdoar.
Então, por que isso? Porque a conversão, ela reflete transformação, ela reflete mudança de atitude na vida de uma pessoa que se entregou a Cristo. Observe lá em Romanos, no capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, nos diz assim, queridos irmãos. Romanos 2, 12, 2. Romanos 12, 2 nos diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado. Olha só o que ele diz: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Observe, queridos irmãos, que Paulo aqui em Romanos, ele diz que a transformação de vida, ela traz alguns efeitos. Primeiramente, vamos entender que a vontade de Deus, ela é boa. Ela não é ruim. A mudança de vida não é ruim não, ela é boa. A mudança de vida, conforme a vontade de Deus, ela é agradável. A vontade de Deus para a sua vida, queridos irmãos, é agradável. E terceiro, a vontade de Deus, ela é perfeita. Então, o que a palavra do Senhor nos diz aqui, queridos irmãos, é que nós devemos não nos conformar com este mundo, mas experimentarmos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Então, meus amados irmãos, observamos que não devemos nos conformar com esta vida. Há muitas pessoas que colocam o seu coração nos tesouros, colocam o seu coração no dinheiro, colocam o seu coração na política, colocam o seu coração nos homens, se conforma com a situação que está vivendo. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, não devemos nos conformar com esta vida. Paulo diz ainda em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que todos nós, como rosto descoberto, refletindo como com espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, a transformação, queridos irmãos, na vida de uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, ela traz como efeito uma mudança ao ponto de refletirmos a imagem de Cristo em nós. Essa transformação, queridos irmãos, é reflexo da imagem de Cristo na vida de cada um de nós, na vida de cada pessoa convertida. O crente fiel, quando tem a sua vida transformada, ele vai procurar imitar a Cristo em cada fase da sua vida. Em cada ato da sua vida, ele imita Cristo. Ele se pergunta, na verdade, se aquilo que ele vai fazer está agradando a Cristo. Se aquilo que ele vai, de fato, executar alegra o coração do Senhor Jesus Cristo. Ele vai procurar agora viver para Cristo, porque ele foi transformado ao ponto de refletir a imagem de Cristo na sua vida. E aqui observamos que pelo passado de Paulo, muitos não queriam que agora ele era, não acreditava que agora ele era um homem convertido, não acreditava que ele agora era um homem renovado, um homem transformado. Foi preciso que ele desse provas que agora ele era um homem transformado, que ele era um homem diferenciado. Veja, queridos irmãos, o testemunho da igreja, quando descobre, quando sabe que o apóstolo Paulo, ele era o homem de Deus, ele era um homem convertido. Observe bem em Atos capítulo 9, aqui no seu versículo 26, Atos 9, 26, nos diz assim, queridos irmãos: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Demora tempo, meus amados irmãos, que a sociedade, de fato, nos veja como pessoas diferentes, como pessoas transformadas. Mas observe aqui, que Paulo, ele agora passa a dar provas de que Cristo o salvou, de que Cristo o chamou, de que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, o salvou pela graça. E como ele dá prova? Através
do seu testemunho. A palavra de Deus diz que quanto mais desacreditavam de Paulo, Paulo mais pregava o Senhor Jesus Cristo com mais força, com mais veemência. Antes, meus amados, Paulo prendia, Paulo torturava, Paulo matava qualquer um que fosse identificado como seguidor de Cristo. Mas agora, meus amados, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. De torturador, ele passa a ser torturado. De um homem que matava cristãos, ele agora, meus amados irmãos, ele está prestes a perder a vida por amor a Cristo. Antes ele prendia, mas agora, ele, lá em Filipenses, ele fala no capítulo 1, versículo 7, que ele agora é o preso de Cristo. Ele é o prisioneiro de Cristo. Quando a pessoa, meus amados irmãos, é verdadeiramente convertida, ela vai entender que ela foi lavada, não com água, mas foi lavada pelo sangue de Cristo. O amor de Cristo, na verdade, irmãos, o alcançou. Ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ela agora entende, queridos irmãos, que é uma nova criatura e que tudo em sua vida se fez novo. Que tudo em sua vida tem que mudar. Se você, na verdade, é um crente e que você ainda não entendeu que a sua vida tem que ter uma mudança, observe, meus amados, que Paulo testemunha que é preciso ter uma mudança. Melhor ainda, Paulo, ele é a testemunha viva de uma pessoa que era um perseguidor, que era um ímpio, mas agora, meus amados, ele é de fato um perseguido por amor a Cristo. Ele vai mudar, ele tem uma nova vida. Abra sua Bíblia, se você está com Bíblia, em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 diz assim, queridos irmãos, Romanos 6, versículo 6, ele diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem com ele foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. O que ele fala, meus amados, é que o velho homem morreu. O velho homem foi crucificado. O velho homem, o velho Davi, o velho João, o velho André, a velha Maria, foram todos crucificados. E agora tem um novo Davi, tem um novo João, tem um novo Carlos, tem uma nova Maria. Meus amados irmãos, é preciso dar provas de que fomos transformados pelo poder do Evangelho, mostrando a mudança de vida. A terceira verdade aqui, o terceiro efeito e o último que eu quero falar aqui para vocês, de uma pessoa que foi alcançada pela graça, é que ela se torna um instrumento de Deus na sociedade onde ela vive. Então veja, primeiro, o efeito da graça traz mudança de direção, uma mudança de vida, mudança de perspectiva, mudança de pensamento, mudança de falar, mudança de agir. Segundo efeito é que a graça ela traz transformação. A pessoa passa a ser transformada pelo poder de Cristo. Em terceiro lugar, ela agora se torna um instrumento de Deus na sociedade que vive. Como você tem se expressado, se comportado, como você realmente tem sido usado, onde você tem vivido, na sociedade, na comunidade, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, como é que o povo vê você como um crente? Como é que ele vê de fato os efeitos da graça na sua vida? Como é que eles testemunham disso na sua vida? Então observe, queridos irmãos, a graça de Deus nos alcança ao ponto de nos dar um efeito de sermos instrumentos de Deus na sociedade onde nós vivemos. Era fato documental que Paulo ele perseguia a qualquer um que ensinasse a respeito de Jesus. Porém, quando alguém é convertido, ele é transformado ao ponto de testemunhar os grandes feitos de Cristo em sua vida. Ele testemunha. Ele testemunha com sua vida, ele testemunha com o seu falar, testemunha com o seu agir. Perceba, irmãos, que após ter tido um encontro com Cristo,
Paulo ele vai entrar na cidade de Damasco, onde teve sua visão restaurada. E em seguida, Atos 9, 17, 18 nos diz que ele foi batizado por Ananias. Perceba que a conversão ela foi tão verdadeira que de imediato ele passa a ser batizado. Paulo precisava, irmãos, conhecer. Paulo precisava aprender com as experiências dos outros crentes, dos outros discípulos mais antigos. Por isso ele passou aqui, conforme versículo 19, ele passou os dias com os discípulos em Damasco. Qual é a experiência de vida com Deus que nós temos passado aos novos convertidos? Quando chega um novo convertido na minha igreja, qual é a experiência de vida com Deus que eu tenho passado para ele? Qual a experiência de vida que eu tenho passado aos meus familiares e à sociedade em geral? Perceba, irmãos, que é mais fácil, muitas vezes, queremos ganhar pessoas de outras ruas, de outros bairros, do que tentar ganhar pessoas da nossa comunidade. Melhor ainda, do que tentar evangelizar nossos familiares. Muitas vezes é mais fácil para um evangelista, para um pastor, ele tentar tirar pessoas de outras igrejas para trazer para a igreja dele, do que ele erguer as mãos, arregaçar as mangas e, de fato, tentar resgatar sua própria família, seu pai, sua mãe, seu irmão. Então, meus amados irmãos, Paulo precisava aprender com a experiência dos outros também para ter experiência para passar no futuro. E depois disso, irmãos, o apóstolo Paulo ele passou um período no deserto da Arábia, conforme Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Lá nos diz que Paulo, depois que teve toda essa experiência, depois da sua conversão, ele não foi para Jerusalém, ele foi para a Arábia. Alguns estudiosos e alguns geógrafos dizem que ele foi para o deserto. Muitas vezes é preciso nós, como crentes, nos isolarmos, irmos para o deserto, ficarmos um pouquinho no deserto, para poder, irmãos, aprendermos com Deus. E agora, com a mente renovada, com a mente restaurada, Paulo, ele agora passa a pregar o evangelho da graça de Cristo. Paulo agora, ele passa a pregar. Observe, meus amados, em Atos capítulo 9, o texto que nós usamos como referência para essa mensagem, Atos capítulo 9, nos diz assim, queridos irmãos, versículo 19, diz assim, deixa eu procurar aqui o texto. Atos 9, versículo 19, nos diz: E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas, versículo 20 diz: Ele pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E logo em seguida, Paulo passou a pregar a Cristo. Ele passou a testemunhar de Cristo, a falar de Cristo. Meus amados, tem pessoas que passam anos e anos dentro de uma igreja e nunca falou do amor de Cristo para um vizinho. Aí diz, pastor, mas eu não sei pregar. Meu amigo, você não precisa ter teologia para poder falar do que Cristo fez na sua vida, da transformação que Ele provocou em você, no seu coração. Não precisa você ir para um seminário, estudar 4 a 5 anos. Não precisa você fazer um doutorado em teologia, um mestrado, uma pós-graduação em teologia para poder falar ao teu vizinho o que Cristo fez na sua vida. Paulo passou a fazer isso. De perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque agora ele passa a pregar o Evangelho. Mesmo enfrentando críticas, mesmo sendo alvo de desconfianças por parte dos judeus, por parte dos crentes na igreja, Paulo não se cansava. Paulo estava convicto de que Cristo o salvou porque tinha um propósito bem definido para a sua vida. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque Jesus havia afirmado que Paulo, ele era para ele um vaso escolhido para quê? Para levar o seu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Paulo tinha um propósito, irmãos. Interessante que enquanto Paulo estava perseguindo os crentes, Cristo estava olhando para ele.
Cristo planejava para a vida dele. Cristo tinha propósito para a sua vida. Não despreze um bandido, não despreze um drogado, não despreze uma prostituta, um homossexual. Não olhe com um olhar de desdém para ele, não. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque Cristo pode ter um propósito na vida deles. E você pode ser um vaso usado por Deus para alcançá-los. E aqui eu concluo esta palavra, dizendo que nós podemos aprender que nós não estamos aqui por acaso. Você não está na sua igreja por acaso, seja ela batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, congregacional. Você não está na igreja por acaso. Você não foi chamado para esquentar bancos de igreja. Alguém diz, pastor, mas o meu dom é ficar sentado. Aproveita, querido irmão. Vai limpar o banco com uma flanelinha enquanto você está sentado, porque você tem que ser útil na casa de Deus. Você foi chamado para ter utilidade, porque Deus tem propósito na sua vida. Então, quais são os efeitos da graça de Deus na vida de um crente? Primeiro, ele é estimulado a mudar de vida. Não podemos aceitar que uma pessoa passe ano entre ano sem que ela mude de vida. Uma pessoa na igreja sem mudar de vida, ela tem que ter mudança de vida, queridos irmãos. Ela tem que mudar de vida, mudar de atitude. Segunda coisa, o efeito da graça de Deus na vida de um crente provoca transformação. Ele agora passa a ser transformado. Ele passa a falar o que Cristo quer que ele fale. Ele passa agora a trabalhar como Cristo quer que ele trabalhe. Ele passa a pensar como Cristo pensava. Ele passa a amar como Cristo amava. E por último, falamos aqui que o efeito da graça de Deus na vida do crente traz também a consciência de que ele é um instrumento exclusivo nas mãos do Senhor para levar a palavra de Deus por onde Ele quer que ande. Então que Deus te abençoe. Que esta palavra possa de fato impactar a sua vida. Que você realmente, caso está na igreja apenas por estar, pense nisso, você não foi chamado apenas por ser chamado. Porque você é bonito, porque você é rico, mas você foi chamado para mudar de vida. Chamado para ser transformado. Chamado para ser instrumento de Deus na sociedade em que você está vivendo. E se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, eu quero dizer para você, é possível que Cristo tem propósito para a sua vida. Se entregue a Ele hoje mesmo, o aceite como Salvador, e você vai ver o que Cristo pode fazer na sua vida e como você pode ser usado por Ele para transmitir a palavra aos quatro cantos do mundo. Que Deus, pois, te abençoe. Justificado é ser declarado justo, embora eu não seja. Justificado